Olá, meus amores, estou trazendo para vocês aqui um tutorial de uma maquiagem colorida, um smoke color, que é bem usada em atendimentos para você fazer noiva, formanda, madrinha, enfim. Vai de acordo com o gosto da sua cliente, tá? Limpei a pele da minha modelo com lenço umedecido, sequei um pouquinho aqui com o ventilador e logo depois eu vou usar o hidratante. Eu estou usando o hidratante da Nivea, o hidratante para maquiagem, e você vai usar o hidratante de acordo com o tipo de pele da sua cliente, tá? A minha cliente, ela tem uma pele mista, então eu estou usando esse hidratante mais nutritivo. E aí eu passo por todo o rosto com o pincel Duo Fiber. E logo depois eu venho com o primer da Max Love e venho dando só batidinhas nas regiões que precisa do primer, tá? Eu não aplico no rosto todo. E aí vou usar a base da Catarine Hill, a número 2, no rosto todinho da minha modelo. E aí com o pincel língua de gato eu vou aplicando perto da testa, perto do cabelo. Você não precisa aplicar muito, porque se você aplicar muita base perto do cabelo, você vai acabar manchando o cabelo, sujando tudo e não é legal, tá? E aí com a esponjinha úmida, eu venho dando batidinhas para estar acentuando essa base na pele da minha modelo, tá? Venho dando batidinhas, venho dando acabamento. Porque quando a gente aplica só com o pincel, fica meio que riscado, né? Não fica um acabamento legal. Então, eu uso o pincel língua de gato só na aplicação da base mesmo, só para aplicar. Quando eu quero um acabamento, né? Um reboco, com um acabamento assim de alta cobertura, eu aplico com o pincel língua de gato, tá? E aí, logo depois, eu venho com o corretivo da Ruby Rose. Esse corretivo, a numeração dele é L1. E aí eu aplico aí na região das olheiras, tá? Aplico no nariz e aplico próximo à testa aí. Então eu venho dando batidinhas, venho dando acabamento. E aí eu venho tirando toda a marcação que o corretivo deixa, que a gente aplica e ele fica lá marcadinho. Então, eu venho dando batidinhas e deixando tudo uniforme. E aí vou fazer o contorno da minha modelo ainda com a pele, sem selar. A pele da minha modelo ainda tá molhada. E aí eu venho com o pincelzinho e venho com essa paletinha da Boca Rosa de contorno e venho fazendo o contorno. Por que eu faço com a pele molhada? Para ficar mais marcado, para ficar mais bonito, tá? E aí eu venho dando batidinhas só na região que eu quero que fique mais acentuado o meu contorno. E logo depois eu venho com esse pó da Playboy, o número 1, nessa região aí da olheira e venho selando nas regiões da iluminação, que eu fiz a iluminação com o corretivo. E aí eu venho aplicando com a esponjinha, tá? Venho acentuando aí, venho depositando esse pó solto com a esponjinha. E logo depois, para tirar esse pó translúcido, esse pó solto, eu venho polindo com o pincel Kabuki e o pó compacto 01 da Vult. E aí eu venho aplicando, eu venho tirando todo o excesso de pó solto do rosto da minha modelo e dando um acabamento bem sequinho, bem mate nessa pele, tá? E logo depois eu vou acentuar mais ainda, eu vou dar mais, eu vou selar essa parte do contorno com o mesmo pó de contorno da Boca Rosa. E aí eu passo aí no queixinho, ela tem um queixinho mais acentuado, eu vou passando no queixinho, vou passando da testa, vou dando acabamento. Não deixa a pele da sua modelo, da sua cliente sem acabamento, gente. O acabamento é muito importante. E aí, assim, a minha modelo gosta de nariz fino, até porque a minha modelo já tem um nariz bonitinho. Então, eu quis acentuar mais, eu quis realçar mais a pele, eu quis realçar mais o nariz, deixando o narizinho assim bem afiladinho. E ela gosta. E aí, eu venho dando só acabamento, venho tirando o excesso de pó
do contorno. E aí eu vou usar essa paletinha da Luisance, essa paletinha de blanche, ela contém 10 cores. E aí eu vou usando aí nas maçãs para deixar assim um aspecto bem saudável da pele da minha modelo, tá? E aí com o pincelzinho, esse pincel não tem nome, esse pincel é do Xing Ling, gente. E aí, logo depois eu aplico o fixador mate da Ruby Rose. Eu gosto de aplicar o fixador. Você pode aplicar o fixador, a bruma, água termal, não tem problema. Contanto que você tire bastante o aspecto de pó. Eu gosto de fazer isso aí em todas as minhas peles, de modelo, de cliente. O acabamento fica bem bacana, fica bem legal. Fica mais natural do que você deixar sem aplicar o fixador, tá? E aí eu vou secando, seco um pouquinho, deixo ela um pouco úmida. E aí eu venho aplicando esse iluminador da Miss Rosé. Gente, esse iluminador é lindo demais. A imagem estourou um pouquinho aí, mas esse iluminador é surreal, é muito lindo. E minha modelo conversa que é uma beleza, né, gente? Mas é assim mesmo, é conversando e fazendo a maquiagem. Então assim, eu vou aplicando nos pontos que eu quero deixar mais iluminado, no ossinho aí ozigomático, na pontinha do nariz, no queixo, tá? E eu vou aplicando também, vou aplicar também no cupido, no arco do cupido, que fica bem bonito quando você passa o batom, o acabamento fica lindo, lindo, lindo. Fica um ponto iluminado assim no arco do cupido bem lindo. E aí eu venho com outro iluminador também, esse iluminador é da Grift. E aí eu venho dando mais umas pinceladinhas aí pro o iluminador ficar bem potente. Até porque essa maquiagem é em modelo. Então assim, quando é em cliente, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque tem cliente que gosta de iluminador, bastante iluminador, então a gente taca iluminador. Mas tem cliente que não gosta de muito iluminador, gosta de pouquinho. Então você vai dosar aí, porque a gente tem que fazer aquilo que a cliente gosta, aquilo que a cliente quer. Mas na modelo a gente pode exagerar um pouquinho, tá? Então assim, muito cuidado quando você for passar o iluminador na pele da sua cliente. E aí eu venho com um pincelzinho chanfrado de sobrancelha e venho com a pastinha. Essa pastinha aí é do Avon, é castanho médio. E aí eu venho aplicando na sobrancelha da minha modelo e eu venho penteando ao mesmo tempo, porque essa pastinha ela seca rapidamente. Então os pelinhos fica tudo durinho, fica tudo no lugar. Então você vai aplicando a pastinha e vai penteando o pelo da sobrancelha, tá? A minha modelo já tem a sobrancelha bem feita, bem formada, então não precisa de muita coisa. Só fiz mesmo realçar a sobrancelha da minha modelo. E aí eu venho penteando, venho deixando os pelinhos tudo no lugarzinho certinho, tá? E logo depois, eu vou fazer o recorte da sobrancelha, eu vou delimitar a sobrancelha da minha modelo. E para delimitar a sobrancelha, eu tô usando aí um corretivo cremoso. Eu gosto de usar o corretivo cremoso mais do que o líquido, porque o corretivo cremoso ele me dá uma cobertura maior. E aí eu já faço a cobertura, já delimito a minha sobrancelha, a sobrancelha da minha modelo, e já passo o corretivo na pálpebra móvel, que vai me servir de base para a minha sombra, tá? Então aplico em toda pálpebra móvel e fixa e fazendo o recorte da minha sobrancelha também, acentuando mais, realçando mais a sobrancelha da minha modelo. E aí eu venho dando batidinhas com a esponjinha. A minha esponjinha foi a esponjinha que eu preparei a pele, tá? Ela já tá úmida, então a gente dá batidinhas e a gente tira o excesso do corretivo, porque não pode ficar excesso de corretivo na pálpebra para não ficar embolado, para não embolar, para não ficar cheio, para não ficar
O acabamento não fica legal se você não tirar o excesso de corretivo. E aí, com o pozinho da Vult, o 01, eu passo na pontinha da pálpebra, tá? No final e no início, para dar uma seladinha aí, para nossa sombra não manchar, tá? E aí eu vou usar o branquinho no cantinho interno do olho da minha modelo. Essa paletinha é da Bitarra, e aí eu venho só depositando o branquinho. Eu não esfumo, eu só deposito, porque quanto mais eu depositar, mais branquinho ele vai ficar. Se eu for colocar e for esfumar, ele não vai pigmentar muito. Então, eu vou aplicando, vou depositando no canto interno do olho. E aí eu vou aplicando e vou vendo. Isso é esfumado, sombra é muito olho, você tem que olhar, você tem que ver, vai testando, vai colocando, vai vendo se tá bom, se tá a pigmentação tá boa. E aí você vai aplicando, você vai vendo. E aí é isso. A minha modelo deu um pau aí na câmera. E aí tremeu tudo, tá? E aí o que é que eu faço? Você percebe que eu estou usando o mesmo pincel. Então, para você poder fazer uma maquiagem, não precisa você estar usando vários pincéis. Você só precisa ter uma toalhinha ou um papel toalha pertinho para poder estar limpando, tirando o excesso da sombra do pincel. E aí eu vou pegar um laranjinha e aplico no meio da pálpebra móvel da minha modelo, e a minha modelo conversa que nem uma tagarela, né? Então, vamos lá. E aí, no canto externo, no finalzinho, eu aplico uma sombra, um vinho, tá? E eu só faço aplicar, vou aplicando até a metade do olho, e aí eu vou esfumando. Vou tirando a marcação. Aí eu vou para o outro olho, faço a mesma coisa. Essa cor é um vinho. No meio eu passei um laranjinha, tá? Como vocês estão vendo. E aí eu vou aplicando e vou esfumando. Vai esfumando, 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 até cansar o dedo. O segredo de um esfumado bem feito é você não ter preguiça de esfumar. Então, vai esfumando, 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 porque o resultado é satisfatório. O resultado é maravilhoso quando você não tem preguiça de esfumar uma sombra. Esfuma, esfuma, esfuma. E aí você percebe que eu tô com o mesmo pincel. Não troquei de pincel, tô com o mesmo pincel. Troquei agora. Troquei por um pincel menor. Esse pincel é da Dye Makeup 132. E aí eu vou esfumando e vou aplicando. Peguei outro tom, tá? De vinho, um vinho mais escuro. E aí eu aplico no final da pálpebra, tá? E minha cliente não, né, gente? Minha modelo deu outro pau também aí, olha, fazendo graça. Ela não fica quieta, gente. Ela é tagarela demais. E aí eu pego outra sombra, tá? A mesma sombra, tá? Um vinho mais escuro, mais intenso, tipo um borgonha. E aí eu vou aplicando do jeito que vocês estão vendo, tá? Eu vou fazendo esse movimento até chegar o resultado desejado. Se você quer um olho menos colorido, tá? Menos intenso, você aplica menos. Aí eu peguei um pretinho com um pincel menor, esse é da Levange. Eu acho que é assim que fala, né? É da Levange, da Gama. E aí eu aplico só na raiz dos cílios, como tô mostrando aqui. E aí eu venho com outro pincel de aplicar sombra, tá? Esse não é de esfumar, é só de aplicar. E aí eu aplico uma sombra cintilante. Uma sombra cintilante laranja.
essa sombra é da paleta Imagic, é uma paleta importada, muito boa, a pigmentação dela é maravilhosa. E aí eu aplico no meio, só no meio onde vocês estão vendo. Vou aplicando a sombra, tá? Cintilante. E aí eu vou, pego tipo uma cor, gente. Como é a cor? Esqueci. O nome agora fugiu da memória. Tipo mostarda. E aí eu faço a ligação do branco com o laranja para dar o acabamento e não ficar marcado. E aí eu venho com outro pincel, vou dando acabamento, a gente vai e volta nas mesmas cores que nós usamos. E esfumado é assim, maquiagem é assim, você vai e volta, repete e até chegar o resultado desejado. Não tem erro, não tem segredo. É só esfumar e é isso aí, é olhômetro mesmo. Venho com o pincel, limpo o pincel e venho esfumando as extremidades. E minha modelo fazendo graça como sempre. E aí eu volto com o rostinho, venho dando acabamento. E aí eu venho esfumando para ficar bem esfumado. E aí eu venho tirando qualquer resquíciozinho de maquiagem que cai na pálpebra inferior. E aí eu venho com pigmento, tá? Esse pigmento é da Lotus. Ele não precisa de cola, porque ele é bem fininho. Aí eu venho com o dedinho mesmo e venho aplicando no centro da pálpebra móvel e fica esse resultado lindo e maravilhoso. E minha modelo conversa que nem uma tagarela, vocês não têm noção. É rir e rir mesmo. É o tempo todo fazendo a maquiagem rindo com essa minha modelo. É uma graça, viu? Mas é um amor de pessoa. E aí, eu pego um pincel chanfrado de sobrancelha, de delinear a sobrancelha. Olha, os pincéis, ele tem várias N funções. Você pode usar como quiser. E aí, eu peguei o pincel e apliquei o rostinho, tá? Rente próximo à raiz dos cílios. E aí eu venho com o pincel lápis e vou aplicando e vou esfumando para poder tirar a marcação da sombra. E aí eu aplico, reaplico, volto na sombra, volto no roxo, volto no branquinho. E aí a gente vai construindo. Maquiagem é construção. Venho tirando o resquíciozinho que cai. E aí eu venho com pincel lápis. Esse pincel lápis é da Macrylan. Muito bom esse pincel. E aí a gente vem fazendo, esfumando, tirando a marcação da parte de baixo dos olhos, tá? E vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar e vamos conversar. Volto lá. Pego laranjinha agora e aplico abaixo desse rostinho. Não sei se para vocês está dando para ver direito as cores, mas essa maquiagem ficou muito linda. Ela é muito usável em formatura, em madrinha. Pelo fato de ser uma maquiagem colorida, ela serve tanto para madrinha, para noiva, aquela noiva mais ousada. Olha, minha modelo fazendo graça, gente. Minha modelo fazendo graça, modelando. E aí eu venho esfumando até eu conseguir o resultado desejado. Se você quiser usar uma sombra só na parte de baixo, não tem problema. Só que o resultado que eu queria era um olho mais chamativo, era um olho mais intenso, tá? Era um olho assim bem power, bem poderoso. E aí eu vou pegar esse Perfect Cut da Ana Paula Marçal, um branquinho, e vou potencializar ainda esse branco do canto interno do olho, ponto lacrimal. E aí eu vou aplicando, tá? Esse Perfect Cut
no cantinho e vou esfumando. Aplico e esfumo, aplico e esfumo. Eu quero deixar esse olho bem power, bem poderoso. E aí eu vou aplicando, vou esfumando. E logo depois eu venho com a sombra branca e venho selando esse Perfect Cut, tá? Venho selando todinho aí e venho esfumando. Não pode deixar sem selar porque ele derrete. Quando a pele começar a esquentar, começar a transpirar, ele vai derreter. Então, é necessário você selar. Tudo que você colocar em creme, em líquido na pele, você sela para que tenha uma durabilidade bem maior, tá? Então, apliquei dos dois lados o branquinho. Olha como ficou lindo. E minha modelo com graça. E aí venho com o pincelzinho lápis, venho com um pouquinho de preto e venho aí rente a raiz dos cílios para deixar esse olho mais marcante, mais dramático. E aí venho no ponto alto da sobrancelha e aplico um iluminador para deixar assim bem iluminado. Até porque essa maquiagem é em modelo. Então, em modelo a gente pode usar, pode extravasar um pouquinho, pode deixar assim bem marcante, bem brilhante. Então, não tem problema. Modelo já tá falando, né? Modelo é modelo. E aí eu venho dando acabamento nos meus cílios. Eu não gosto, gente, de colocar cílios postiço nos cílios da cliente sem que antes passar a máscara de cílios. É muito importante dar o acabamento, o efeito fica bem bacana, fica bem lindo. E aí, enquanto o meu cílios lá tá secando a cola, eu venho passando batom. É muito importante para você fazer assim em atendimento, porque você não perde tempo, porque tempo é dinheiro, né? A gente sabe que tempo é dinheiro. Então, enquanto a colinha dos cílios está secando, você está passando o batom na sua cliente. E minha modelo fazendo graça. Ai, gente, é uma graça, viu? Vocês não sabem o quanto eu me divirto com essa minha modelo. E aí eu venho passando com o pincel, o batom, na minha modelo, tá? Eu até aumentei um pouquinho dos lábios superiores, porque o lábio dela superior é menor. E aí eu dei uma aumentadinha. Mas isso não é regra, tá? Se sua cliente gostar e pedir, você faz. Você não vai fazer isso sem sua cliente pedir, porque às vezes ela se acha estranha, ela não se reconhece. Quando você aumenta a boca, aumenta o olho, diminui o nariz, então tudo tem que ser na proporção do jeito que a cliente pedir, né? O importante é que sua cliente saia satisfeita e que ela se reconheça quando olhar no espelho. Você só vai realçar a beleza da sua cliente. Então, meu cílios a cola já tá boa. Aí eu já coloquei nos cílios da minha modelo. Esses cílios aí que eu coloquei é G605, é um cílios 3D bem chamativo, é um cílios cheguei chegando. Então tudo isso também influencia na hora dos seus atendimentos. Você sempre pergunta à sua cliente, como é que você gosta dos cílios? Você quer um cílios maior? Qual é a proposta da sua maquiagem? Você vai num casamento, você é madrinha, você é o quê? Você vai ser o quê? Você vai para onde? Então, tudo isso influencia. Qual tipo de roupa você vai usar? E aí, você vai usar de acordo com o gosto da sua cliente. Porque tem cliente que nunca usou cílios postiço na vida. E aí, se você colocar um cílios muito grande, ela vai estranhar. E ela não vai se reconhecer. E não vai gostar da maquiagem. Então, a gente tem que deixar a cliente hiper e super satisfeita. Olhar para ela
no espelho e dizer: nossa, eu estou linda. Não tem coisa melhor no mundo do que você receber elogios da sua própria cliente. E minha modelo fazendo graça. E aí eu vou usar mais um pouquinho de iluminador. Esse iluminador é da MAC, tá? O Show Gold é um iluminador mais rosadinho. Então eu intensifiquei mais o iluminador na minha modelo. E a proposta da maquiagem foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima, tá bom? E aí eu intensifiquei mais um pouquinho também o blush, porque eu achei que faltou o blush. Então, antes da sua cliente levantar da cadeira, você olha tudo: sobrancelha, blush, iluminador, contorno, vê se tá tudo certinho, tá? E aí, essa foi a proposta de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Ó, ela levantou para ver, mas eu falei que ela não levanta, porque senão não dá para gravar. Olha que olhar poderoso. Vocês gostaram? Olha, se você gostou, se você for reproduzir essa maquiagem, não esquece de me marcar, tá? Beijo!